Comece respirando fundo, devagar, como alguém que decide entregar esta manhã nas mãos de Deus. Talvez o seu corpo tenha acordado, mas o seu coração ainda esteja cansado. Talvez exista um peso silencioso dentro de você, uma preocupação que ninguém percebe, uma batalha que você ainda não conseguiu explicar. Há dias em que a alma amanhece em paz, mas há outros em que o coração desperta antes mesmo do sol, carregado, inquieto, tentando encontrar forças para continuar. E talvez hoje seja exatamente um desses dias. Mas escute isso com calma. Deus já está aqui. Antes mesmo desta oração começar, o Senhor já conhecia cada pensamento que passaria pela sua mente nesta manhã. Cada medo escondido, cada lágrima silenciosa, cada oração que você ainda nem conseguiu colocar em palavras. E é por isso que o Salmo 34 se torna tão especial. Porque ele não foi escrito por alguém vivendo dias perfeitos. Foi escrito por alguém que também conhecia o medo, a pressão, a insegurança, a luta interior. Davi sabia o que era atravessar momentos difíceis, sabia o que era sentir o coração apertado, e ainda assim ele declarou: busquei o Senhor. E ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Salmos 34. E talvez seja exatamente isso que Deus quer fazer com você nesta manhã. Tirar o medo do centro e colocar novamente a presença dele dentro do seu coração. Então permaneça comigo até o final desta oração, porque esta palavra pode ser exatamente o abraço espiritual que a sua alma precisava receber hoje. E se esta oração tocar o seu coração, deixe o seu like e se inscreva no canal Poder da Fé, para que mais vidas sejam alcançadas pela presença de Deus. Senhor, nesta manhã, nós nos colocamos diante da Tua presença. Não escondemos nossas dores, não fingimos força, não tentamos parecer perfeitos. Nós chegamos exatamente como estamos, porque sabemos que o Senhor acolhe corações sinceros. Acalma agora a mente cansada, fortalece o coração aflito e derrama Tua paz sobre cada pessoa que está ouvindo esta oração. Em nome de Jesus. Amém. Há momentos em que o medo não chega fazendo barulho. Ele entra em silêncio, devagar, ocupando os pensamentos, tirando a leveza da alma, e muitas vezes a pessoa nem consegue explicar o que está sentindo. Está tudo aparentemente normal. O dia começou, as responsabilidades continuam, a rotina segue, mas dentro existe uma inquietação difícil de nomear, como se o coração estivesse cansado antes mesmo da batalha começar. E talvez você conheça essa sensação. Talvez nos últimos dias sua mente tenha ficado acelerada. Talvez você tenha tentado descansar, mas os pensamentos continuaram correndo. Talvez existam perguntas sem resposta, preocupações sobre o futuro, medos silenciosos. Talvez você esteja lutando uma batalha que ninguém vê, mas o Salmo 34 se aproxima justamente desse lugar da alma, desse lugar humano, frágil, sensível. E Davi declara: busquei o Senhor. Perceba isso, ele não disse: eu resolvi tudo sozinho. Ele não disse: eu nunca tive medo. Ele não disse: minha fé nunca vacilou. Não. Davi apenas decidiu correr para Deus, mesmo em meio ao medo. E isso muda tudo, porque existe uma diferença muito grande entre sentir medo e ser governado por ele. O medo é humano. Todos nós sentimos em algum momento medo do amanhã, medo de perder, medo de não conseguir, medo de sofrer novamente, medo de carregar dores que parecem pesadas demais. Mas quando o medo começa a ocupar o centro da alma,
Ele rouba a paz, a esperança, a confiança. E é exatamente aí que Deus nos chama de volta para perto dele. Talvez hoje o Senhor esteja dizendo ao seu coração: não lute sozinho. Não carregue tudo sem me entregar. Não transforme sua preocupação em morada. Corra para mim, porque há um lugar de descanso na presença de Deus. Há um consolo que o mundo não consegue oferecer. Há uma paz que não depende das circunstâncias. E muitas vezes, o primeiro milagre que Deus faz não é ao redor de nós, mas dentro de nós. Antes de mudar o cenário, Ele começa acalmando o coração. Antes de abrir a porta, Ele fortalece a alma. Antes de remover completamente a luta, Ele nos sustenta no meio dela. E isso também é cuidado de Deus. Há pessoas ouvindo esta oração que estão emocionalmente cansadas de tentar ser fortes o tempo inteiro, cansadas de carregar preocupações em silêncio, cansadas de sorrir por fora enquanto por dentro enfrentam guerras invisíveis. Mas Deus está vendo. O Senhor vê aquilo que ninguém mais percebe. Ele conhece as madrugadas difíceis, as lágrimas escondidas, o peso emocional, a ansiedade silenciosa. E o mais bonito é que Deus não exige que você chegue até Ele perfeitamente bem. Ele apenas pede que você venha, do jeito que está, com a fé pequena, com o coração tremendo, com perguntas ainda sem resposta, porque o Senhor não rejeita um coração quebrantado. Pelo contrário, a Bíblia diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Salmos 34:18. Olhe que promessa poderosa. Deus não se afasta do quebrantado. Ele se aproxima. Ele não abandona quem está cansado. Ele acolhe. Talvez você tenha pensado que precisava primeiro vencer sua luta interior para depois orar. Talvez tenha imaginado que precisava recuperar as forças para voltar à presença de Deus. Mas o Senhor está dizendo: venha agora, venha cansado, venha chorando, venha com medo, venha como está, porque é na presença dele que a alma encontra abrigo. E existe algo muito poderoso em começar o dia assim, antes das notícias, antes das cobranças, antes das pressões, antes da correria, parar por alguns minutos e lembrar: Deus continua no controle, o Senhor continua sendo fiel. A misericórdia dele continua se renovando e talvez o coração ainda esteja sensível, talvez a luta ainda não tenha acabado, mas quando a presença de Deus ocupa o lugar do medo, algo começa a mudar dentro de nós. O desespero perde força, a ansiedade perde espaço, a alma começa a respirar novamente, porque o louvor reorganiza o interior. O louvor lembra ao coração aquilo que a dor tenta fazer esquecer. Deus continua aqui, mesmo nos dias difíceis, mesmo nas esperas demoradas, mesmo quando ainda não entendemos tudo. E há algo lindo na maneira como Davi fala com sinceridade diante do Senhor. Ele não esconde suas emoções. Os salmos estão cheios de lágrimas, perguntas, clamores, medos, mas também estão cheios de confiança, porque fé verdadeira não é ausência de luta. Fé verdadeira é continuar voltando para Deus no meio da luta. É continuar buscando, mesmo quando a alma está cansada. É continuar dizendo: Senhor, eu ainda preciso de Ti. E talvez seja exatamente essa oração simples que Deus deseja ouvir de você nesta manhã. Não uma oração perfeita, não palavras difíceis, mas sinceridade. Porque o Pai se inclina para o coração sincero. Ele vê a pessoa que continua tentando, continua orando, continua buscando, mesmo em dias difíceis. E nesta manhã,
O Senhor está fortalecendo pessoas que estavam prestes a desanimar. Está renovando forças silenciosamente. Está trazendo paz para corações aflitos. Está lembrando almas cansadas de que elas não estão sozinhas. Talvez você ainda enfrente batalhas, mas Deus caminhará com você. Talvez ainda existam respostas que não chegaram, mas o Senhor continua trabalhando. Talvez o futuro pareça incerto, mas Deus já está lá. E enquanto esta oração continua, permita que o Espírito Santo vá acalmando sua mente, respirando paz dentro da sua alma, tirando o peso excessivo do seu coração, porque o Senhor não deseja que você carregue sozinho aquilo que somente Ele pode sustentar. Talvez nos últimos dias você tenha sentido o coração mais cansado do que gostaria, como alguém que continua caminhando, mas por dentro já está sem forças. E existem batalhas assim, batalhas silenciosas, que ninguém percebe olhando de fora, porque há dores que não aparecem no rosto, há preocupações que ficam escondidas atrás de um sorriso, há pessoas que continuam funcionando, trabalhando, cuidando de todos, mas por dentro estão pedindo socorro em silêncio. E Deus vê isso. O Senhor vê aquilo que ninguém mais consegue enxergar. Ele conhece o peso que você carregou durante a madrugada, os pensamentos que tiraram seu sono, as preocupações que apertaram seu peito, as perguntas que você repetiu dentro da mente, tentando encontrar respostas. E talvez uma das coisas mais difíceis seja justamente essa sensação de não saber como tudo vai terminar. O coração humano gosta de controle, gosta de prever, gosta de entender. Mas existem fases em que a vida parece escapar das nossas mãos. E é exatamente nesses momentos que o Salmo 34 se torna tão poderoso, porque ele não nos ensina a confiar apenas quando tudo está resolvido. Ele nos ensina a confiar no meio da espera, no meio da incerteza, no meio da luta. Davi declara: os que olham para o Senhor estão radiantes de alegria. E essa palavra não significa ausência de problemas, significa presença de Deus. Porque existe uma luz que nasce dentro da alma quando o coração decide voltar os olhos para o Senhor. O cenário pode continuar difícil, mas o interior começa a ser fortalecido. A luta pode ainda existir, mas o desespero já não governa sozinho. E talvez seja isso que Deus esteja fazendo agora com alguém que ouve esta oração. Talvez o Senhor esteja reorganizando seu coração, acalmando emoções, fortalecendo sua fé, fazendo você respirar espiritualmente outra vez. Porque há dias em que o maior milagre não é uma porta se abrir, mas a alma conseguir permanecer firme. Há dias em que o maior cuidado de Deus acontece dentro de nós, quando Ele impede que o medo tome conta completamente. Quando Ele sustenta o coração para que a esperança não morra. Quando Ele coloca paz onde antes só existia ansiedade. E isso é tão precioso, porque existem pessoas que aparentemente têm tudo, mas vivem aprisionadas por dentro, enquanto outras continuam enfrentando batalhas, mas carregam uma paz que não se explica humanamente. Essa paz vem da presença de Deus. Ela nasce quando a alma aprende a descansar no Senhor, mesmo sem entender tudo, mesmo sem ter todas as respostas, mesmo ainda atravessando o vale. E talvez hoje Deus esteja ensinando seu coração exatamente isso, a descansar, a parar de tentar carregar sozinho aquilo que está pesado demais, a entregar. Porque muitas vezes o cansaço da alma não vem apenas das lutas, vem do excesso de peso emocional que a pessoa tenta suportar sozinha. Há gente ouvindo esta oração que já acorda preocupada, antes mesmo do café, antes da primeira conversa, antes do celular. A mente já começou acelerada,
E o mundo moderno faz exatamente isso. Empurra as pessoas para a ansiedade, para a comparação, para o medo constante. Mas a presença de Deus nos chama para outro lugar, o lugar da confiança, o lugar da paz, o lugar onde a alma finalmente pode descansar. E descansar em Deus não significa ignorar os problemas, não significa fingir que a luta não existe. Descansar em Deus é reconhecer que existe alguém maior sustentando você. É olhar para o céu e dizer: Senhor, eu não consigo controlar tudo, mas continuo confiando em Ti. E há algo muito poderoso nessa entrega. Porque quando o coração para de lutar sozinho, ele abre espaço para a graça de Deus agir. O Salmo 34 também diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Olhe que promessa forte. Você não está sozinho. Mesmo quando ninguém percebe sua luta, mesmo quando parece que ninguém entende seu silêncio, Deus continua perto. O Senhor continua guardando sua vida. Há proteção espiritual sobre aqueles que pertencem ao Senhor. Há cuidado invisível acontecendo todos os dias. Livramentos que você nem percebeu. Portas que Deus fechou para proteger seu coração. Caminhos dos quais Ele te afastou por amor. E talvez você só entenda certas coisas mais adiante. Porque muitas vezes Deus trabalha em silêncio. Enquanto nós achamos que nada está acontecendo, o Senhor já está preparando respostas, já está movendo situações, já está fortalecendo você por dentro. Há processos que parecem demorados, mas não são abandono, são preparação. E o coração que aprende a confiar em Deus durante a espera sai mais forte, mais maduro, mais dependente da presença do Senhor. Davi sabia o que era viver entre promessas e batalhas. Sabia o que era ter uma palavra de Deus sobre sua vida e ainda assim atravessar cavernas. Sabia o que era sentir medo, mas continuar buscando o Senhor. E talvez muita gente esteja vivendo exatamente isso agora. Crendo, mas cansada. Orando, mas às vezes sem forças. Esperando, mas em certos dias lutando contra o desânimo. E Deus conhece cada uma dessas emoções. O Senhor não se assusta com a sua fragilidade. Ele não se afasta porque você chorou. Não te abandona porque você está cansado. Pelo contrário, Ele se aproxima, porque o coração quebrantado atrai a presença de Deus. E talvez, neste momento, enquanto você ouve esta oração, o Espírito Santo esteja abraçando sua alma de maneira silenciosa, trazendo calma para dentro do seu peito, respirando esperança onde havia medo, fazendo você perceber que ainda existe luz. Mesmo em meio ao vale, mesmo em meio à incerteza, mesmo em meio às lágrimas, porque a fidelidade de Deus não depende do que você sente, ela continua firme. O Senhor continua sendo Deus nos dias bons e também nos dias difíceis. Ele continua presente nas manhãs leves e também nas madrugadas silenciosas. E talvez hoje a sua alma precise lembrar disso. Deus não abandonou você. O Senhor não se esqueceu da sua oração. O céu não ficou indiferente ao seu clamor. Existe um Deus olhando para a sua vida agora. Um Deus que conhece sua história, que entende suas dores e que continua sustentando você mesmo quando suas forças parecem pequenas. Por isso, não entregue seu coração ao desespero. Não permita que a ansiedade ocupe o lugar da fé. Não deixe o medo falar mais alto que a voz de Deus. Continue buscando o Senhor. Continue se aproximando. Continue entregando sua alma ao Pai. Porque há esperança para aqueles que permanecem na presença de Deus. E mesmo que hoje você ainda não veja tudo claramente, continue caminhando, continue confiando, continue orando,
Porque Deus ainda está escrevendo sua história. E aquilo que hoje parece confuso, amanhã poderá revelar um propósito maior. Talvez o milagre ainda esteja acontecendo em silêncio. Talvez Deus esteja primeiro fortalecendo você por dentro, preparando sua alma, curando partes do seu coração, ensinando você a depender mais da presença dele. E quando percebemos isso, algo muda profundamente dentro de nós. A oração deixa de ser apenas um pedido e se torna descanso. O louvor deixa de ser apenas palavras e se torna refúgio. A presença de Deus deixa de ser apenas um momento e se torna morada. Então, nesta manhã, antes que o dia continue, antes que as preocupações tentem novamente ocupar sua mente, entregue seu coração ao Senhor mais uma vez. Diga baixinho dentro da sua alma: Pai, eu continuo confiando em Ti, mesmo cansado, mesmo sem entender tudo, mesmo ainda enfrentando lutas, eu continuo confiando. E enquanto você faz essa oração, creia, Deus está ouvindo. O Senhor está perto. A presença dele continua envolvendo sua vida. E nenhuma lágrima derramada diante de Deus é esquecida. Nenhuma oração sincera passa despercebida. Nenhuma alma que busca o Senhor permanece sem amparo. Por isso, comece este dia em paz. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque Deus continuará caminhando com você. E quando Deus caminha conosco, até os caminhos difíceis se tornam mais leves. Senhor, entregamos diante de Ti esta manhã cada preocupação, cada medo, cada batalha silenciosa. Fortalece agora este coração cansado. Renova as forças desta alma. Derrama a Tua paz sobre esta casa, sobre esta família, sobre esta vida. Que o Salmo 34 permaneça vivo dentro de nós durante todo este dia e que em cada momento nos lembremos: o Senhor está perto dos que o buscam, o Senhor sustenta os que confiam nele e a Tua fidelidade dura para sempre. Em nome de Jesus, amém. Se esta oração falou com você, escreva nos comentários: eu continuarei confiando em Deus. E compartilhe esta oração com alguém que precisa sentir a paz do Senhor nesta manhã. Deus te abençoe.